Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da aula de matemática do professor Raiz Siqueira. Só vocês pesquisarem no YouTube. Se gostarem do vídeo, dê um like, ativem o sininho das notificações e se inscrevam. Então vejam só, o que é que a gente vai trabalhar hoje? Hoje nós vamos ver medidas de massa. E uma coisa bem interessante de vocês prestarem atenção e saberem é que nós não podemos confundir massa com peso. Massa é aquela massa que uma pessoa tem em qualquer lugar que seja, seja aqui no planeta Terra, ou em Júpiter, ou em Marte, ou na Lua, por exemplo. Já peso é a força que a gravidade faz sobre a massa. Por isso que o peso de uma pessoa na Terra é diferente do peso de uma pessoa na Lua, por exemplo. Porque a gravidade da Lua é diferente da gravidade da Terra, certo? E para medir massa nós temos as unidades de medida, que são kg, a gente chama de quilograma, hg, hectograma, dag, decagrama, g, grama, dg, decigrama, cg, centigrama e mg, miligrama. E dessas unidades de medida, para converter uma na outra, nós temos que fazer o seguinte. Se nós estamos da maior dessas unidades, para a menor delas, nós vamos ter que multiplicar por 10. Por exemplo, 1 quilograma vale 10 hectogramas. Portanto, se eu tivesse 1 quilograma, eu pegaria e multiplicaria por 10 e obteria 10 hectogramas. E assim por diante. 1 hectograma vale 10 decagramas. E eu iria multiplicando. Agora vejam só. Percebam, um exemplo. Se eu tenho quilogramas e vou passar diretamente para gramas, eu tenho que perceber que eu não tenho que multiplicar por 10. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer às vezes que eu vou transformando de um em um. Ou então já posso fazer diretamente se eu souber o que eu estou fazendo. Por exemplo, vamos supor que eu esteja transformando de quilograma para grama. Se para hectograma eu multipliquei por 10, para decagrama multipliquei por 10 e para grama tive que multiplicar por 10, então eu faço 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então eu faço logo 1 quilograma vale 1000 gramas. Então eu posso multiplicar. Por exemplo, digamos que nós temos 5 quilogramas e eu queira transformar em gramas, é só eu fazer a seguinte operação: 5 vezes 1000. Naturalmente, nós vamos obter 5.000 o que? Gramas. Se fosse para decigrama, eu iria fazer 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000. Multiplicaria 5 quilos por 10.000. 5 por 10.000. E obteria, no caso, 50.000 decigramas. E assim por diante. Agora, vejam só. Estou transformando do maior para o menor. Agora, se eu estiver no menor, para transformá-lo, para convertê-lo no maior, é só eu fazer simplesmente divisões por 10. Se eu tiver em miligrama para centigrama, divido por 10 uma vez. Se eu tiver de centigrama para decigrama, divido por 10 também. Se tiver de decigrama para transformar em grama, divido uma vez por 10 e assim por diante. Aí vejam só, se fosse o caso de transformar miligramas em quilogramas, eu iria dividir por 10? Não, em hipótese alguma eu iria fazer isso. Eu ia fazer o seguinte: 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10, 10.000 vezes 10, 100.000 vezes 10, no caso 1 milhão, se eu não me engano. 1 milhão. Então, a gente teria que dividir por 1 milhão a quantidade de miligramas. Digamos que se fosse, por exemplo, 5 miligramas, dividiria por 1 milhão, colocaria as vírgulas e faria os cálculos cabíveis, neste caso. Eu vou demonstrar agora num exercício bem prático, em situações hipotéticas. Por exemplo, apagando aqui, lembrem disso, certo? Vou deixar aqui só para a gente ter uma noção, que até às vezes se nós não olharmos, até eu mesmo me confundo. Então vejam só. Nós temos aqui, digamos que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho 50 quilogramas e quero transformar em decagramas. Eu quero saber quantos decagramas eu tenho em 50 quilogramas. Então vejam só. Se eu multipliquei uma vez para hectograma, a gente sabe que é isso, porque a gente está do maior para o menor. Se eu multipliquei uma vez, foi por 10, outra vez vai ser por
100. Então, de quilogramas para decagrama, eu tenho como fazer a operação multiplicando por 100. Então, vejam só. Eu faço 50 vezes 100 ou simplesmente só monta a continha como a gente é acostumado a fazer. 50 vezes 100. E nós vamos obter 0,000,005. Somando no final, 0,005. Ou seja, 5.000. Nós vamos ter 5.000 decagramas neste caso, certo? Ok? Agora vejam só, se fosse uma situação inversa, bem parecida com essa, mas que não fosse do maior para o menor, dessa vez nós vamos fazer do menor para o maior, nós teríamos que dividir, certo? Então vejam só, se eu fizer de decigrama para transformar em hectograma, se eu venho para aqui, cada casa que eu for passando eu vou dividindo por 10. Então nós temos 10, eu multiplico 100 e agora 1.000. Ou seja, digamos que eu tenha 50 decigramas. Dividido, que vocês já viram que é por 1.000, certo? Vamos fazer essa divisão. Eu não posso dividir 50 por 1.000, isso é evidente. Então eu acrescento, perdão gente, deixa eu fazer só mais para dar um espacinho. 50, acrescento um zero, ainda não dá para dividir. Acrescentei um zero aqui um zero e uma vírgula, certo? Não dá para dividir, então acrescento zero mais uma vez. Agora aqui eu coloco zero. Agora sim, eu tenho 5.000 dividido para 1.000. 5.000 dividido para 1.000 dá 5. Então nós vamos ter, porque 5 vezes 1.000 dá 5.000, isso daí já é entendido por todos. Então nós vamos ter 0,05, o que? Hectograma. Lembrem disso, que a gente está calculando para transformar em hectograma. E é muito importante a gente colocar a unidade de medida que estamos utilizando, certo? Entendido, pessoal? Então, mais uma vez, se gostaram do vídeo, dá um joinha, apertem o sininho da notificação e se inscrevam no canal. Até a próxima aula.